da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como é importante, meus irmãos, nós trazermos a nossa vida aos pés de Jesus em oração. Trazer as coisas que nós estamos vivenciando, quaisquer que sejam elas. Às vezes a gente vive tanta coisa boa e esquece de trazer diante de Deus. A gente esquece que o bem que a gente está vivendo é semente, que se a gente plantar, multiplica. É preciso trazer a Deus as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Quantos bons relacionamentos, quantas amizades Deus coloca na nossa vida, às vezes por um tempo curto, às vezes por um tempo mais longo, às vezes para o resto da vida. Cada um conforme a missão que Deus lhe deu. Rezar as nossas amizades, rezar os nossos relacionamentos, rezar com gratidão, agradecendo a Deus por tanta coisa boa que nos acontece, o dom da nossa vida. Ainda que em meio a sofrimentos, porque por vezes a gente passa, mas trazer diante de Deus. Agora, se é bom trazer diante de Deus as coisas boas que nos acontecem, é indispensável, é irrenunciável trazer diante de Deus a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, porque tem situações nas quais a gente entra que nós não conseguiremos sair se não for pela força do Espírito Santo. Tem situação que nos ultrapassa. Aí nós precisamos da misericórdia de Deus. Trazer estas coisas em oração. Então quero convidar você a trazer para esse momento de oração tudo aquilo que você está vivenciando. Também por causa disso, a Paula fazia aí o convite para que venham para o acampamento do Sorrindo para a Vida, que vai acontecer em setembro. Canção Nova faz muitos acampamentos de oração, porque é diferente quando a gente vem vivenciar pessoalmente. Assim também nós vamos ter aquele acampamento de oração, o acampamento Fé em Milagres, ali nos dias 19 a 21 de maio, que nós queremos orar junto com tantas pessoas que nos acompanham à distância e esperam uma oportunidade para vir, para levar ali diante de Jesus no Santíssimo Sacramento as coisas maravilhosas, mas também as coisas terríveis que enfrenta. Porque tem coisas que só com fé e obtendo de Deus o milagre. Não é? Por isso, até essa inspiração aí, acampamento de oração Fé em Milagres. Porque é pela fé que nós alcançamos verdadeiros milagres. Não foi o que nós ouvimos no testemunho aqui agora há pouco? Não foi o que a Valdênia resumiu para nós, em algumas palavras, o testemunho de ontem? De fé em fé, um milagre após o outro, porque milagre não é somente aquilo que contraria a natureza, que a gente pensa assim, não é possível aos meios humanos, então é milagre. Não, milagre é tudo que Deus faz de maravilhoso. O que Deus faz de maravilhoso, que sem Ele não teria acontecido, isso é milagre. Chama Deus para dentro da sua vida. Chama Deus para dentro dessa situação que você está vivenciando. Eu quero colocar esta palavra que é de Deus em oração por todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Porque a palavra de Deus, ela também é clamor ao céu por nós. A palavra de Deus abre o nosso coração. A palavra de Deus faz a gente rezar no íntimo da nossa alma. Às vezes a gente nem consegue traduzir em palavras a oração que brota quando a gente ouve a palavra de Deus, porque ela desperta a fé. Então que todos os méritos desta palavra proclamada recaia sobre você e por todos aqueles que contam com as suas orações. Quero rezar por tanta gente que nos acompanha nesse momento. Amigos queridos que estão há muitos anos acompanhando a Canção Nova. Quero rezar por aqueles que caíram na frente da televisão hoje pela primeira vez
e de repente toparam com esse canal que nunca tinham visto antes e foram ficando e estão acompanhando. Seja bem-vindo. Agora a casa é sua. Você faz parte, nós estaremos aqui todas as vezes que você precisar. E se quiser começar o dia conosco, pode saber que você vai ter aqui, bons companheiros para começar o dia com você, se for para começar com Deus. Aí pode contar com a gente. Aproveito para mandar um abraço grande para o norte de Minas, de uma maneira especial, esse povo de Januário, um povo maravilhoso. Um abraço para amigos queridos lá também, Gleice, Danilo. Agora você chegou no auge do ministério. Mineiro, gente boa. A gente tem que... E trago com esses que citei, todos que estão nesse momento precisando de oração. Essa palavra é de Deus para você. Então receba a palavra do Senhor que diz assim: portanto, Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhos em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todos aqueles que dão testemunho para nós de que Deus age. Se nós fôssemos juntar todas as pessoas que só aqui no Sorrindo para a Vida deram testemunho do que Deus fez na vida delas, dá uma nuvem de gente. Se você reunir todo mundo, tirar uma foto de longe, você vai ver, é uma nuvem, é uma multidão. Mas ao mesmo tempo em que há uma nuvem de pessoas à nossa volta que dão testemunho de que o Senhor é por nós, de que Deus ouve a nossa oração, há também uma nuvem de testemunhas, de pessoas que olham para nós, que testemunham o que nós fazemos, que estão de olho na gente, que olham o que a gente faz e como nós reagimos às várias situações que nos envolvem. Já que tem gente conosco dizendo, vai que com Deus dá, e tem gente olhando para a gente, para aprender como se faz, para sair de uma situação como essa. Algumas dessas testemunhas que estão olhando para ver como é que faz, são da torcida a favor, vai que você vai dar conta, e tem da torcida contra, mas é testemunha também. Quem sabe não é a maneira como você vai reagir que vai fazer com que essa pessoa deixe de perseguir você e se torne uma pessoa em seu favor. Porque as palavras valem muito, mas são os testemunhos que transformam gente. E a palavra perde o seu valor quando aquela pessoa que disse o que disse faz o contrário. Quando a pessoa desmente a própria palavra que ela disse, essa palavra ficou desprovida de força, desprovida de poder, é vazia. Agora, quando a palavra é acompanhada do testemunho, aí o marido se converte, aí a esposa se transforma, aí o filho volta para casa, aí o perdão acontece dentro de casa, aí marido e mulher que já não se davam mais, reencontram o caminho um para o coração do outro e redescobrem o casamento. Para te falar a verdade, quase que começam um novo casamento entre eles.
É uma vida que você não imaginava estar ali, à sua espera. Quando a palavra se une com o testemunho, com a atitude. Então vamos aproveitar aqueles que têm os seus olhos postos em nós. E vamos deixar de lado tudo que nos atrapalha. Vamos deixar de lado o pecado que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Porque tem pecado que a gente comete e tem pecado que envolve a gente. Tem pecado que a gente, na hora da raiva, na hora da distração, a gente comete. Tem pecado que nos apanhou na ocasião, mas você, uma vez tendo caído, se arrepende, chora a dor de ter magoado ali o coração de Deus. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Você toma consciência de que aquilo foi péssimo, fez mal para você, você se levanta e segue o caminho. Então esse pecado não envolveu você. Ele tentou, mas ele não te envolveu. Mas tem pecado que envolve a gente. Igual uma aranha envolve um inseto na sua teia, tem pecado que envolve a gente, vai envolvendo de uma tal maneira que depois, se Deus não nos salvar, nós estamos perdidos completamente, nesta vida e depois da morte. Então olha o que a palavra de Deus nos diz. Diante de tantos testemunhos, diante daqueles que esperam também uma resposta de nós, vamos deixar de lado essas coisas que nos atrapalham. Tem coisa que não é pecado, mas ela atrapalha a gente. Ela tira o sabor da vida da gente, tira o gosto de viver, tira a alegria de viver, afasta pessoas boas de nós. Porque quem quer viver no erro, quem quer viver no pecado, quem quer viver no crime, naturalmente vai se afastando de gente boa, vai se afastando de gente correta. E acaba afastando também aqueles que perseveravam estar do nosso lado. Então, tem coisa que não é pecado, mas que faz muito mal. Só de nos distrair de Deus, de nos afastar de Deus e de ocupar o lugar de Deus em alguns momentos, já é um grande mal em si. Vamos deixar de lado essas coisas. Tem coisa que atrapalha a sua vida afetiva acontecer. Gente que fica falando se minha vida afetiva não vai para frente. Eu sinto que os meus relacionamentos estão amarrados. Eu conheci uma moça que tudo na vida dela parecia que estava amarrado. Ela era estudiosa, ia bem no cursinho, mas quando fazia concurso, passava em nada. O relacionamento dela dentro de casa era um fiasco, tanto que ela já tinha tentado suicídio várias vezes. As amizades não iam para frente. Namoro não acontecia. Uma mulher jovem, inteligente, bonita, agradável, mas não ia para frente. Enquanto ela não deixou para trás algo que a atrapalhava, a vida dela não deslanchou. E no caso dela, o que atrapalhava? Um ódio terrível que ela tinha contra o pai. Um ódio profundo do pai, uma mágoa. O pai a odiava e ela o odiava. E os dois, todos os dias, trocavam verdadeiras maldições, se praguejavam. Atrapalhava a vida dela. Se bem que aqui também não é só o atrapalhar, era também um pecado. Mas enquanto ela não se libertou pelo perdão, a vida não foi para frente. Agora, interessante, eu vi essa moça perdoar o pai. E eu vi toda a transformação que aconteceu na vida dela. Olha aqui o que é você ser testemunha. Eu estava lá, eu fui uma dessas testemunhas. Eu vi essa moça perdoar o pai, mesmo sem ter vontade. Ela não tinha desejo de perdoá-lo, mas entendeu que não podia continuar daquele jeito, que ela precisava dar espaço a Deus na vida dela, e se o que Deus pedia era perdão, então ela ia dar o perdão. Ela perdoou o pai. Quando ela perdoou o pai, aquele espírito de morte, aquele espírito de suicídio teve que deixá-la. Ela se libertou, porque quando ela foi receber oração, ela carregava consigo uma séria inclinação para o suicídio.
Era a 4ª vez que ela tentava se matar. Foi liberta. Mas parece que o sol se acendeu para ela. Sabe quando uma pessoa se ilumina? Ela se iluminou. Passou num concurso. Conseguiu se estabilizar profissionalmente, estava realizada no que fazia. Os seus relacionamentos começaram a florescer. Arrumou um namorado que eu conheci, que eu passei fui acompanhando-a em oração, fui me tornando próximo, me tornei amigo dela, me tornei amigo do namorado dela. E quando eu mudei desta cidade para onde a Canção Nova tinha me enviado, deixei os dois lá noivos. Quem olha não acredita que em tão pouco tempo tanta coisa possa acontecer na vida de uma pessoa. Deixe de lado aquilo que te atrapalha. Quantas pessoas o que as atrapalha é um relacionamento errado. É um comportamento errado, às vezes até criminoso, colocando você em risco de ir para a cadeia, de ir preso, colocando você em risco de perder o pouco que você tem, por causa de nada. Olha, as pessoas elas não percebem que às vezes para poder ter um benefício, elas são roubadas em muito mais do que aquilo que elas estão ganhando. Que você perde a sua alegria, você perde a sua paz, você perde o seu sossego, você perde o bom convívio com pessoas de bem, para às vezes ter um benefício, uma porcaria de um benefício errado, que não deveria nem ser chamado de benefício, é um malefício, é uma isca. Vamos deixar o que atrapalha a gente? E vamos deixar esse pecado que nos envolve? Rompe com as cadeias deste pecado. E a palavra de Deus nos diz, né? Já que te envolve como se fosse um círculo, fura o círculo. Rompe com isso. Como? Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Fixa os seus olhos em Jesus. A gente fica perdido quando a gente fica olhando para tudo enquanto é lado, sem rumo, sem direção. Você acha que você vai ter direção melhor do que Cristo? Você acha que tem alguma direção na sua vida que vai valer a pena, se para ir nessa direção você precisa sair da direção de Deus? Olha, se renda à verdade, se renda ao que é bom, olhos fixos em Jesus, que não te deixa só, pelo contrário, Ele vai à frente da gente, vai à frente da nossa fé, vai abrindo caminho e vai nos aperfeiçoando. Esse testemunho que a gente escutou retrata isso, o Senhor à frente e ela atrás, agora vamos para isso, agora vamos para aquilo, e em todas essas coisas Deus venceu na vida dela, até no vício que o marido carregava há tantos anos. O Senhor que tira das drogas aquele que está há 30 anos, aquele que está há 20 anos. Diga para mim que isso não é um verdadeiro milagre, obra maravilhosa aos nossos olhos, e o Senhor vai nos aperfeiçoando à medida em que caminhamos com Ele. E olha o que a palavra de Deus nos diz, porque a gente pensa que seguir a Cristo é ter vida fácil, é ter as coisas caídas prontas nas nossas mãos. A palavra de Deus nos diz: para ter o que Ele teve, você precisa passar pelo caminho que Ele passou. Ele foi à frente para mostrar a estrada. E olha aqui a estrada. Em vista da alegria que o esperava. Que esperava quem? Que esperava Jesus. Qual era a alegria que o esperava? A ressurreição e alcançar do Pai a salvação para todos nós. A alegria de Jesus é a minha salvação e a sua salvação. Consegui, eu o salvei. Em vista da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz. Qual é a maior alegria para você nesse dia de hoje? Se hoje você tivesse a certeza da salvação dos seus filhos, certeza da salvação do seu pai, da sua mãe, a certeza da sua salvação, que terminado esses dias o céu espera por você, valeria a pena suportar a cruz que você está carregando?
em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Você sabe o que é infâmia? É tudo que dizem mal contra a gente. É aquilo que tira a nossa boa fama, em grande parte mentirosamente, mas às vezes até dito a verdade. Sabe, a gente não tem o direito de difamar as pessoas, mesmo quando aquilo que a gente diz contra elas é a verdade. Deixe que a verdade se manifeste por si só, meu irmão. Não fique semeando inimizade, não. Sabe, Jesus aguentou o que falavam dele e não era verdade, por causa da alegria que o esperava. Você tem fé na alegria que te espera? Na vitória que te espera? Vale a pena você suportar a cruz. Aguenta. Quantos anos mais você tem para aguentar isso, hein? Eu te digo, não importa que seja 60, 70, vai passar rápido, meu amigo. Vai passar rápido. Os nossos dias são muito curtos. Em vista de uma alegria que não passa, aguente firme o que passa, porque vai passar. Aguenta a ingratidão, aguenta a difamação, a infâmia, não é? Ele não se importou, Jesus não se importou. Não ligue, feche os seus ouvidos, pare de se magoar com besteira. Pare de se magoar com o que a pessoa diz a respeito de você. Deixa ela ficar com as palavras dela, não pegue para você o que ela está dizendo. Jesus, pelo contrário, em vez de se deter desanimado pelo peso da cruz, ou dando ouvidos ao que diziam mal dele, ele se sentou para reinar sobre isso. Está na hora de você reinar sobre essa cruz, está na hora de você reinar acima das infâmias. Enquanto você perde tempo com o que falam de você, sabe o que acontece? Você se desanima e deixa de ir em busca daquilo que está fazendo o povo falar mal de você. Tem muita coisa que falam mal da gente por inveja da gente, por ciúme da gente. A única coisa que a pessoa quer é embaraçar suas pernas para que você não chegue lá. Quando uma pessoa não pode falar mal do que você faz, porque o que você faz é bom, como é que a pessoa vai falar mal do que é bom? Quando a pessoa não pode falar mal do que você faz, quando ela não pode falar mal do seu trabalho, porque o seu trabalho está dando resultado, está produzindo frutos, o que ela faz? Em vez de falar mal do que você está fazendo, porque não dá, ela fala mal de você e embaraça suas pernas, às vezes até tentando desviar você da sua missão. Aí ela começa até a falar bem de você com a malícia de uma cobra. Ela vai falando assim: olha, essa pessoa tão boa no que faz, essa pessoa tão cheia de talentos, será que ela está no lugar certo? Será que não deveria colocar ela em outro lugar para fazer uma outra coisa, exercer ali um papel que pode ser um grande bem? Olha, papo de cobra, papo de serpente. Por que papo de serpente? Vai lá no Gênesis que você vai ver a cobra conversando com a Eva. É verdade que o Senhor disse que você não pode comer das árvores do fruto do paraíso? Aí a Eva responde: não, ele falou que você não pode comer daquela. Nossa, mas por quê? É justamente aquela a melhor, é aquela que vai te pôr lá naquele lugar que você pretende alcançar. Você vai ser igual a Deus se você comer. É exatamente isso. A cobra não queria fazer com que Eva fosse igual a Deus. Ela queria que Eva, acreditando nas palavras dela, descesse às profundezas do inferno, por inveja. Porque o demônio perdeu, ele perdeu o que o ser humano tinha de graça, que era contemplar a face de Deus, que era conviver com Deus. Então, já que ele, por maldade e por pecado, perdeu o convívio de Deus, que é graça, que é força, que é santidade, que é vida eterna, ele não quer que ninguém mais tenha. Está na hora de você, reinar acima disso, se assentar com Cristo, para viver a sua vida na força de Deus. Se você enfrentar o que você tem para enfrentar hoje na força de Deus, quero ver quem vai ser contra você. Podem até te atacar, mas não vão vencer.
Pensai, olha ali, versículo 3, pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Pense em Jesus que enfrentou gente ruim contra ele, contra tudo o bem que ele estava fazendo, contra a pregação que ele fazia, contra as orações que ele fazia, contra os milagres que ele realizava. Tinha gente que era contra os milagres, que chegou a proibir. Você não pode fazer isso. Eles começaram dizendo que você não pode fazer no dia de sábado, porque eles não tinham motivo para dizer dos outros dias. No sábado eles arrumaram um motivo. E quando Jesus morreu e ressuscitou, chamaram os discípulos e disseram: vocês estão proibidos de falar no nome dele, e vocês estão proibidos de fazer milagre, de curar as pessoas. Onde é que a pessoa arruma tanta ruindade? Onde? Você percebe? Jesus enfrentou esta oposição para que você e eu, olhando para ele, não nos deixemos abater pelo desânimo. Você estava desanimando? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deixa de lado esse desânimo que só te atrapalha. Pode até falar assim, mas desânimo não é um pecado, né? Talvez num primeiro momento não, mas pode virar. Mas que ele atrapalha você, ele atrapalha. Deixa de lado esse desânimo, que eu e você ainda não resistimos até o sangue. E olha, vamos prestar atenção que tem muita gente que está olhando para nós. Muita gente vê não só o que nós estamos passando, mas a pessoa está de olho em como nós vamos reagir. Você sabe por quê? Alguns para tentar atrapalhar, mas outros porque estão igualzinho a você, vivendo o que você está vivendo, doido para ver se alguém acha a saída para poder ir junto. Isso significa que você que é de Deus, que está com Deus, quando você sair, você não vai sair sozinho, você vai carregar uma multidão junto com você, a começar pelos que estão mais perto de você, a começar por aqueles que estão dentro da sua casa. Vamos aproveitar essas testemunhas para nós nos comprometermos, porque aquilo que a gente fala em segredo, na nossa intimidade, só nós e Deus, fica fácil a gente voltar atrás. Ninguém viu, a gente não se comprometeu. Agora, quando a gente tem uma multidão de testemunha, não falta quem lembre a gente aquilo que a gente falou. Olha quantas vezes as pessoas vieram dizer para mim o que eu preguei. Lembra que você falou tal coisa? Lembra? E quando a pessoa falava para mim, aquilo estava sendo palavra de Deus para mim. Aquilo que eu anunciei para os outros era também para mim. Então vamos aproveitar que tem gente olhando para nós, até mesmo aqueles que não gostam da gente, para a gente se comprometer. Se compromete da seguinte maneira: eu não posso vacilar, porque se eu vacilar não vai faltar o que me puxa o tapete. Eu não posso vacilar, porque se eu vacilar eu vou desviar meu filho que está de olho em mim. Eu não posso desanimar, porque se eu desanimar eu vou desanimar minha mulher, vou desanimar o meu esposo. Se comprometer, já que tem tantos olhando para nós, e deixar de lado aquilo que nos atrapalha e o pecado. O que é que está atrapalhando você? Você sabe. Você sabe que tem coisas assim que dá para você ir conservando, né? Administrando, mas que isso não está te deixando voar, meu amigo. Isso não está deixando você ir para frente, enquanto você está apegado a essas coisas que você até diz: é meu direito, eu posso, eu conquistei. Enquanto você está apegado a isso, sua vida está rasteira, está na hora de você voar. Esses dias eu conversava com um senhor, que ele tinha tomado um golpe, passaram para trás, roubaram ele em 120 mil reais. E por causa disso ele estava vivendo de salário mínimo, cuidando de uma esposa que estava acamada. Falei para ele, meu irmão, quem te deu esses 120 mil reais vai te dar muito mais. Você está comprometendo a sua saúde, preso a isso que aconteceu. Vai para frente. Quem fez uma vez, faz de novo. Faz mais rápido e faz melhor. Bola para frente. O que me atrapalha? O que está me prendendo? Qual é o meu pecado? Deixe de lado. Olha, quanta gente hoje atrapalhada pelo medo.
Nós temos medo de perder a nossa vida, nós temos medo de perder a nós mesmos, nós sofremos apegados a umas ideias erradas de felicidade. Nós sofremos por não sermos ainda aquela pessoa que nós queremos ser. Eu queria ser, eu não consigo, eu não chego lá. A gente sofre com essas coisas. E esse medo por nós mesmos, hoje se mostra de nos perdermos a nós mesmos, de perder a vida. Esse medo que eu falei para você, hoje ele se mostra de uma maneira gritante no cuidado exagerado que algumas pessoas nutrem com a própria saúde. Sabe, exagero. Um monte de remédio, um monte de procedimento, um monte de dieta, um monte de academia. Não tem nada de mal nisso que eu falei para você. Remédio é bom, academia é bom, cuidado com a saúde é bom, você cuidar da sua estética é bom, mas quando isso se senta no trono da sua vida e começa a reinar sobre você e a determinar a sua vida, isso se torna uma idolatria. A saúde acabou se tornando o bem mais importante para algumas pessoas, inclusive ocupando o lugar da religião. A pessoa não consegue ir na missa no domingo, mas ela vai de segunda a sexta-feira a sábado na academia, até no domingo quando abre, porque tem cidade que não abre, aqui em Cachoeira Paulista não abre, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, tem academia que é 24 horas, se você acordar 2 horas da manhã e você quiser ir para a academia, você vai, e tem gente lá, porque senão não abria. Agora, vai chamar esse indivíduo para ele ir na missa no domingo. Vai chamar a pessoa para ir no grupo de oração uma vez por semana à noite, 1 hora, 1h15, 1h30 no máximo. Ela que passa 1 hora e tal na academia, às vezes passa até mais depois conversando. Não pode, não tem tempo. Olha, para muita gente, a saúde acabou ocupando o lugar da fé, da religião, o lugar de Deus. Aí a pessoa não sabe porque que ela está bela por fora, por dentro está toda estragada. Não tem problema você investir no seu corpo, porque o seu corpo é a casa onde você mora, é a casa que te carrega. Mas está desproporcional você investir no seu corpo e você não investir na sua vida espiritual. Olha, quanto mais nós giramos em torno da nossa saúde, mais forte fica o medo de adoecer algum dia. E como isso atrapalha viver de verdade. Eu controlo minha comida. Eu tenho quase 50 anos. Então, meu amigo, não é qualquer coisa que eu como, não. Eu vou falar igual a minha esposa. Eu escolho bem no que eu vou gastar as minhas calorias. Chique, né? Às vezes eu ofereço algo para ela falando, eu não vou gastar as calorias que eu posso comer com isso aí. Eu vou comer uma coisa boa, uma coisa que presta. Mas é tão bom quando à volta da mesa você se sente, você se concede fazer uma boa refeição, comer, viver. Agora a pessoa é escrava da própria saúde, só para não engordar, para não perder a estética. Come nada. Chega na casa de alguém, eu não como isso, eu não como aquilo, dá para você fritar um ovinho aí para mim? Aí vai fazer um prato só porque ela não se faz uma concessão, não partilha dos momentos de alegria. O excesso atrapalha a gente viver. Então é preciso deixar de lado não só o pecado, mas também aquilo que nos atrapalha. Aquele medo de nós não resolvermos a própria vida, o medo que nós temos de fracassar, o medo de sermos vencidos pelos problemas que nós arrastamos conosco, já antigos na nossa família. A minha bisavó foi deixada pelo meu avô e minha avó se separaram, meu pai e minha mãe também não estão mais juntos, a mesma coisa vai acontecer. Que vai acontecer nada, vai acontecer se você deixar. Veio acontecendo porque não teve alguém para quebrar esse ciclo até agora. Chegou a hora, é você. Vai ser diferente com você, porque você está dando a Deus um espaço na sua vida diferente do que eles deram. Não estou dizendo que eles não eram pessoas de Deus, pessoas de oração, mas nós estamos descobrindo que Deus entrou na nossa vida para nos dar poder de quebrar este mal. Jesus diz: eis que eu vos dei poder para pisar escorpiões e serpentes. Gente, o Senhor nos deu essa graça, por que a gente não usa? São coisas que muitas vezes têm as suas raízes na nossa infância que nos atrapalham, e são coisas das quais a gente precisa trabalhar para a gente se libertar.
O que te atrapalha a seguir com a sua vida? Eu pergunto para você. Tem muita gente que no passado viram seus pais se preocuparem mais com os outros irmãos do que com ela. E passaram a carregar no coração o medo de ficar no prejuízo, o medo de estar sempre em segundo plano, o medo de ser um estepe afetivo, o medo de receber pouco amor. Talvez até por isso você aceita ser a segunda na vida de um homem que já é casado. Por isso que tem muita gente que está insatisfeita. É claro que isso atrapalha. É claro que isso não está ajudando você. Mas há também muitas pessoas que são atrapalhadas porque não aceitam que são imperfeitas, não conseguem se reconciliar consigo mesmas, gostariam de ter apenas um lado, não é? De ser sempre bom, sempre simpático, com autodomínio perfeito. Aí vem a vida e mostra pra gente que a gente não é assim. Que nós precisamos da graça de Deus, que nós temos momentos de fraqueza, momentos de queda também para o mal, que nós não somos sempre fortes, mas também fracos, que não somos sempre simpáticos e amáveis, mas também agressivos, que nós não somos sempre disciplinados, mas também bagunçados e descontrolados. Nessa hora em que você se perde na confusão da sua vida, olhe para Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que podem, porque de olhos fechados a gente enxerga melhor algumas coisas. A gente fecha os olhos da carne para abrir os olhos da alma. Olhe fixo para Jesus que suportou a cruz. É uma cruz. É uma humilhação ter que admitir que nós não somos o que gostaríamos de ser, que nós não temos a vida que nós sonhamos ter, e ter que aceitar que nós somos pecadores e que nós somos atrapalhados. Mas isso nos liberta. A chave, o segredo que a palavra de Deus nos revela para cada pessoa tocar a vida para frente é manter os olhos fixos em Jesus. Senhor, nós queremos agora levantar os nossos olhos para Ti e juntamente levantar as nossas mãos para Te entregar, Senhor, tudo aquilo que está sendo um obstáculo para a nossa vida e para frente. Diga, para a minha vida e para frente. Enquanto você foi ouvindo esta palavra, muitas coisas vieram à sua cabeça, mas teve uma em especial, não foi? Todas as vezes que se fala sobre isso, essa coisa volta na sua cabeça. É isso que você precisa entregar a Jesus. Márcio, essa coisa não, pelo amor de Deus, tudo menos isso. É isso que está te atrapalhando. Tenha confiança. Nosso Senhor não vai mutilar você. Entrega para Ele, confia a Ele. Se você não tiver estrutura para perder isso agora, Ele vai saber como te conduzir e como te dar suporte. Mas se você já estiver preparado, se prepare não apenas para perder isso daí, prepare-se para ganhar. Você precisa se preparar para um novo que está chegando, que vai revolucionar. Vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso. Entrega para Jesus agora, com as suas palavras, do jeito que você sabe rezar.